Então, assim, é uma responsabilidade, né? Num dia tão especial como esse, 40 anos da MCM, né? 40 anos levando o amor de Deus nos lares, 40 anos. E é um peso nos nossos ombros, a responsabilidade fica maior, porque eu, durante muitos anos, né, eu tive a oportunidade de estar aí no banco e ouvir a irmã Maria aqui na frente, sempre fazendo esses aniversários. Hoje nós temos a irmã Vanessa, o pastor Felipe, que eu tenho certeza que tem sido bênçãos aqui, mas aí coube a nós hoje, né? E eu orei, né? A Vanessa falou isso comigo, o que o soldado faz na guerra, e eu brinquei com ela, dorme. Estou descansando, né? Então ela, não. Eu falei, o soldado, ele batalha. E então, assim, oramos a Deus, e aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu espero que Ele me dê a habilidade de transmitir para o seu, né? E o tempo que teremos aqui, eu dividi em duas partes. Esta primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre esses 40 anos da MCM, né? Da PIB de Congonhas. Eu não sei se você sabe, talvez algumas mulheres aqui já saibam, mas este ano também é o ano do centenário da MCM. Né? Deve ter vindo aí nas revistas, as mulheres que estão mais antenadas aí, 100 anos de MCM aqui em Minas Gerais. E a primeira assembleia ela aconteceu em 1923, no norte de Minas, né? Em Buenópolis. E, curiosamente, irmãos, a primeira reunião não oficial ela aconteceu lá em Ipanema, onde nós estamos hoje. Foi em 1910. Aconteceu lá uma reunião de mulheres. Então, mas oficialmente, essa primeira assembleia ela foi acontecer só em 1923. Então, por isso o centenário. Ela tem por visão, a organização MCM ela tem por visão ser uma instituição firme e comprometida com a formação cristã missionária para que o reino de Deus cresça, e de geração em geração. É importante a gente guardar isso. Ser uma instituição firme e comprometida com a formação cristã missionária, para que o reino cresça. Essa igreja tem preocupado com isso. Pensar na MCM da PIB de Congonhas, para mim, uma palavra mais adequada é louvor e gratidão. Gratidão ao Senhor por sustentar tantas mulheres até aqui. Gratidão por tudo que o Senhor realizou por meio de suas vidas. Gratidão porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero nessa primeira parte ler com você Salmos 117, 1 e 2. Ele é pequenino, mas eu fiquei orando a Deus e procurando uma palavra, né? E eu achei assim muito adequado este salmo. Salmo 117, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. A fidelidade do Senhor tem sustentado seu povo. A fidelidade do Senhor sustentou você, mulher, MCM. Você, mulher cristã em missão. A fidelidade do Senhor tem te sustentado, né? E eu louvo a Deus por esses 40 anos. Desses 40 anos, eu desfrutei quase 20. Praticamente 20 anos. 20 anos. Foi aqui que eu fui acolhida e fui fazer parte das jovens. Frequentei muito aquela salinha ali, que era das jovens aos sábados. Né? Alguns aqui vão lembrar disso.
E aqui eu fui acolhida enquanto jovem, aqui eu me casei, aqui realizaram a minha chuva de presentes, aqui fizeram o culto da Bíblia Branca, aqui meus filhos nasceram. Né? Aqui foi feito meu casamento. Então, tem uma história realmente. E eu fiquei assim, glorificando ao Senhor por esse privilégio. Não que eu me julgue alguém digna de estar aqui na frente, não, capaz de estar participando disso. Mas já que eu ganhei esse presente, que para mim eu tenho assim como um presente, porque são muitas histórias, são muitas coisas vividas, né? E chá de bebê do Davi, chá de bebê da Esther, culto do bebê. Então, irmãs, louvado seja Deus por suas vidas, mulheres cristãs, que até aqui, né, levantaram essa bandeira, levantaram a bandeira dessa organização e não desanimaram. Louvado seja Deus por esta igreja e por tantos homens também, que sempre acompanharam, né, as suas esposas, algumas precisam que leve, levando no culto, levando lá para visitar um bebezinho, e sempre assim, levando a palavra. Então, quando a gente fala, louvado seja Deus pela vida das mulheres, louvado seja Deus por esta igreja, né, que daqui a pouquinho vai fechar realmente nos 40 anos. Então, a palavra é louvor e gratidão. Nessa primeira parte, eu quero dizer isso para vocês, que 40 anos, né, é fazer a gente olhar para trás. Não é verdade? Porque para chegar nesses 40, veio somando. Então, a gente olha para trás e louva a Deus. E agradece a Deus, glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu quero convidar aqui uma pessoa para que esteja fazendo uma oração, fazer essa oração de gratidão por esses 40 anos. Quero convidar o irmão Ronaldo, que esteja aqui comigo nesse momento e faça essa oração. Faça essa oração de gratidão, porque a gente esteja aqui fechando essa primeira parte, né? Querido Deus, Pai amado, nós contamos mais uma vez com o Senhor, ó Deus, neste dia de hoje, ó Pai, quando nós entoamos orações, ó Deus, acerca do Dia das Mulheres, ó Pai. Completa, ó Deus, essa igreja 40 anos, ó Deus, dessa organização. Essa organização que vem cuidar, ó Deus, das mulheres da nossa igreja. E essas, por sua vez, edificar os seus lares. Sejam elas, ó Deus, recém-chegadas à nossa igreja, irmãs que já estão na caminhada, Deus, dê a elas, ó Deus, a cada dia a fortaleza proveniente do seu Espírito Santo, ó Deus. Que elas sejam fiéis, ó Deus, à tua palavra, que elas sejam fiéis, ó Deus, aos seus ensinamentos, para assim, ó Deus, transformar não só a sua casa, mas também uma nação, ó Deus. E essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Amém. Muito obrigada. Agora nós vamos à segunda parte. A segunda parte que nós vamos meditar um pouco mais na palavra, dentro daquilo que Deus colocou no nosso coração também. Nós vamos apenas explorar um único versículo, muito conhecido de todos nós. Nós vamos meditar em João 9:4. Mas antes eu quero agora orar com você. Queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor que falasse com você, que aquilo que Ele já falou comigo, que você possa receber também. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este dia, por esta oportunidade, por estarmos na Tua casa. E agora, Paizinho, aquilo que o Senhor já falou no meu coração, ajude-me, Deus, a transmitir, Senhor, para que vidas, ó Deus, também sejam edificadas, assim como eu cresci, Senhor, com esta palavra, assim como eu aprendi, que outros também possam. E, ó Deus, esteja à vontade. Deus, que a minha vida esteja totalmente nas suas mãos e que o Senhor me use da Tua maneira.
Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu já disse, é João 9:4. Nós sabemos de cor, né, mulheres? É a divisa da MCM. Mas nós vamos abrir aí nossas Bíblias, ou vai projetar ali, não sei. Mas João 9:4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou? Agora nós podemos falar juntinhos, né? Vamos lá? Realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém. É necessário. Eu também fiquei assim, atenta nessa versão, nessa tradução aí, que é mais do original no grego. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É um texto muito conhecido. Mas nessa manhã, eu quero, por esses momentos aqui, por alguns instantes, né? Acredito que serei bem breve. Eu quero pensar com você neste versículo como se fosse um projeto. E aí eu dei um tema para esse projeto, né? Coisa de professor, né? E aí o tema do projeto é por mais 40 anos, por mais uma geração. E aí? Baseado em João 9:4. Por mais 40 anos. Vamos trabalhar por mais 40 anos? Vamos trabalhar por mais uma geração? Já que o pastor nos ensinou que a geração é contada a cada 40 anos, né, pastor Felipe? Nós aprendemos isso semana passada. Eu já capturei e falei, deixa eu anotar isso aqui. Então, vamos pensar, por mais uma geração. O trabalho foi bom? Se você olhar para trás, como eu disse na primeira parte, pensar nos 40 anos, olhar para trás, foi bom? Pode ser melhor? O que você pensa? Então, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo dentro de um projeto. E quando a gente pensa em um projeto, a gente aprendeu lá no magistério, na pedagogia, fica mais fácil quando a gente vai escrever um projeto, pensar em 3 perguntas. Ai, nossa, escrever um projeto, a gente ficava lá queimando a cabeça. E aí fala assim, pense em 3 perguntas. Primeira, por que fazer? Segunda, como fazer? Terceira, quando fazer? Por que fazer? Compreende os seus objetivos. Você tem que ter um objetivo. Ninguém escreve um projeto sem objetivo. Como fazer vai envolver a sua metodologia. Quais serão os métodos que eu vou usar? E o quando fazer envolve o tempo. Em que tempo? Quanto tempo? Certo? Depois, se eu falar alguma bobagem aqui, o pastor Felipe conserta. Eu vou embora mesmo daqui uns dias, e aí eu estou tranquila. Tá certo? Combinado, pastor Felipe? Então, tá bom. Vamos lá. Pensando nesse por que fazer, e já que o nosso projeto, né, é por mais 40 anos, por mais uma geração, eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, porque eu fui salva. Eu fui salva para um propósito. Segundo, porque eu fui liberta do pecado para viver a verdade do Evangelho. Por que fazer? Porque eu tenho uma missão e eu posso contribuir garantindo uma geração. Por que as pessoas serão salvas através da minha vida? Vidas sairão das trevas e virão e verão a maravilhosa luz através de você e de mim. Por quê?
Eu estou inserida nesta igreja, neste tempo. Você, mulher, você é membro dessa igreja, você está inserida aqui. Você é parte deste corpo. E como parte deste corpo, você precisa ter isso dentro de você. O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? Onde Deus quer me usar? Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. E assim como o corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua função, nós também precisamos encontrar a nossa função. E quando a gente encontra, fica um pouquinho mais fácil. Mais um motivo. Porque o meu tempo aqui na terra, ele é limitado. Nós não sabemos quanto tempo. Mas nós sabemos que ele é limitado. É verdade? Por que eu devo fazer as obras daquele que me salvou? Você foi alcançada. Você não está aqui por acaso. Você foi alcançado. Vou usar aqui, mais uma vez, a palavra do pastor Felipe, semana passada. Eu não posso ficar sentada aí, eu estou salvo, sossegado, como diz, satisfeito, tranquilo, numa boa. Eu não posso. Por mais 40 anos, por mais uma geração, é necessário eu pensar isso. Eu devo fazer as obras daquele que me salvou. O próprio Jesus disse isso. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus sabia que ele tinha um propósito, que ele tinha uma missão. Você também tem. E isso é para você desde pequenina lá, como está a Larissa, com 5 anos. Deus tem propósitos. Deus pode usar. Deus pode usar a criança. Deus usa. Eu creio muito nisso. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Porque eu não estou só. Eu não estou só. Se nós voltarmos um pouquinho, a gente está em João 9. Se a gente voltar um pouquinho no João 8, você vai encontrar um versículo maravilhoso. João 8, 29. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando isso de novo. Né? Jesus falando de novo, porque ele fala aqui em João 9, ele fala em João 8, ele fala, tem muitas falas aqui do próprio Cristo, ele falando para a gente, quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho. Você não está só. Agora, pensando nesse porquê fazer, lá dentro do João 9,4, para te fazer pensar um pouquinho mais, te convencer do porquê, talvez você não esteja ainda tão convencido. Porque o próprio Jesus declarou que era necessário. Eu me apeguei nessa tradução, que começa dizendo isso. É necessário. Necessário é algo que não pode faltar, né? Então Jesus falou assim, que é necessário, que é importante. Lá em Efésios 2:8, porque a gente vai falar assim, mas lá em Efésios 2:8 fala assim que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. Verdade, é verdade isso. Mas se você caminhar um pouquinho e pensar comigo em João 4:34, né, você vai encontrar o que lá? O próprio Jesus dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Eu fui salvo pela graça. Eu vou para o céu. Eu vou. Mas o Senhor tem umas coisas que Ele espera de nós. Então, por que fazer? Porque todo aquele que é nascido de Deus busca fazer a vontade do seu Pai. Busca fazer as mesmas coisas. Pensando que eu não preciso de fazer, que eu não preciso de obra, a gente pode caminhar também lá em Tiago 2,17. Que fala o seguinte, que a fé sem obras, portanto, a fé é assim,
se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então, nós precisamos pensar, por que fazer? Por que trabalhar por mais 40 anos? Por que trabalhar por mais uma geração? Eu preciso sonhar. Como que eu quero essa nova geração? Como que eu quero? Em falar assim, sonhar, né? Sou muito grata, igual como eu estava dizendo, do tempo que passei aqui, do que fui ensinada, de como fui acolhida, de como fui cuidada, abraçada pela MCM, meus filhos. Meus filhos tiveram o privilégio de ser amigos de missões, de participar um pouco de mensageiras. Estava ali falando agora há pouco. O Davi muito envolvido nos embaixadores. E é parte disso. Então, eu olho para eles, fico grata, mas eu sempre penso assim, eles podem ser melhor do que eu. Se eu consigo alguma coisa, se alguém me acha alguma coisa, eles podem ser melhor. Eu preciso trabalhar para que eles sejam melhores. Nós também podemos trabalhar para sermos melhores a cada dia, né? Porque Jesus cumpriu a missão que lhe foi confiada. Você deseja cumprir a missão enquanto parte da organização MCM? Enquanto filho, filha, busque conhecer cada dia mais a vontade do Pai. Enquanto membro, busque saber do Senhor qual a parte do corpo você está inserido e exerça a sua função, a sua missão. Deseje profundamente viver a plenitude da vida cristã, porque o Senhor tem isso para nós. Ele quer que a gente viva a vida que Ele nos deu, mas que a gente viva em abundância, que viva plenamente. E eu acredito que a gente só pode viver plenamente quando a gente se lança mesmo de todo o coração e anseia isso. Eu posso dizer para você assim, descubra o que faz seu coração queimar, o que faz seu coração arder de fato na vida cristã, na obra, na igreja. O que faz? Eu posso fazer muitas coisas. Diz que o ser humano, nós temos aí de cerca de 700 habilidades. Eu acho que eu não exerço nem 50. Mas eu posso fazer algumas coisas. Mas dentro da igreja, na minha vida cristã, eu consigo descobrir uma coisa que faz meu coração queimar. O que faz meu coração queimar é ensinar, é discipular criança, adolescente, é vê-los compreendendo a verdade do Evangelho. Isso faz meu coração queimar. Posso fazer muitas outras coisas, mas aí eu tenho um foco, porque eu descobri o que Deus quer que eu faça. Eu descobri. Então, se você ainda não descobriu, descubra. Descubra. É tempo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que é tempo. Qual que é o tempo? Né? Então, por mais 40 anos, e por mais 40 anos, por que fazer? Porque Ele pode me usar de forma plena. Usar de forma plena e abundante para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar, do que você possa pedir, do que você possa pensar, como nos fala lá em Efésios 3:20, né? Então, creia nisso. Por que fazer? Te dei aí alguns motivos, né? Agora nós vamos pensar um pouquinho no como fazer. E por mais 40 anos, como fazer? Vamos pensar um pouquinho nos métodos. Eu não tenho uma receita para você, mas eu tenho algumas dicas que o Espírito Santo foi me orientando assim, me mostrando. Então, eu vou compartilhar com você, né? Como fazer? Faça com flexibilidade. Faça estando aberta a mudanças, a novos métodos. Lembrando que o como fazer está ligado aos métodos. O que nós vamos usar, como será. Nós
pensamos, e é necessário lembrar o tempo todo, que princípios são inegociáveis. Nós não mexemos nos princípios da palavra. Se nós abrirmos mão dos princípios e valores, nós estamos derrotados. Eu não estou falando de princípio, eu estou falando de método. Né? Os métodos, eles podem ser os mais variados possíveis. Sejamos criativos. Né? Não tem criatividade, peço ao Senhor. Nosso Deus é criativo demais. Paulo declarou que ele fez de tudo para ganhar alguém para Cristo. Fosse no jeito de comer, em todas as áreas. Ele abria mão, digamos assim, para quê? Para que ele conseguisse ganhar alguém. Então, o quê? Método. Ferramenta. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Por mais 40 anos, seja flexível diante das mudanças. Mas seja flexível com foco, com planejamento, com orientação e apropriação da palavra. Muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente não se apropria, né? A gente não toma posse, né? Não toma para si, não traz para dentro. E a gente precisa planejar, a gente precisa estar aberto às mudanças, sim, ser flexível, mas a gente precisa ter o entendimento, né? Não se desviando do livro desta lei. Lembra que Deus encorajou, eu fiquei aqui escutando a lição, falei, Deus, o Senhor é tremendo, porque a palavra aqui foi encorajamento, e eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se a gente lembrar um pouquinho lá, Deus falando com Josué, no capítulo 1, não precisa abrir, você conhece. Ele estava com medo. Deus falou para ele, você não precisa ter medo, você não está sozinho. Né? Mas ele deu algumas orientações para ele. Não deu? Olha só como que você vai fazer, Josué. Não se aparta do livro dessa lei. Então, a gente precisa estar aberto às mudanças, mas a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a direção que a palavra tem para nós. Né? Então, como fazer? Não se desviando do livro desta lei. Faça com o foco, com o planejamento baseado na palavra. Faça servindo com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, da minha fé. Né? Porque, às vezes, a gente está servindo, mas está olhando para todo mundo. Não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. A gente está fazendo, mas a gente está de olho. Fulano não está fazendo, não sei o quê. Então, faça com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Olhando para o alto. Com o coração lá. Eu estou aqui, mas meu coração, o tempo todo, né, buscando isso. Faça, minha querida, meu querido, com a certeza de que essa vida ela é passageira e não única. Às vezes, nós, mesmo como cristãos, nós nos perdemos nisso. A gente se envolve tanto com essa vida que a gente parece que a gente esquece que essa vida ela é passageira. Essa vida ela não é a única vida que o crente tem. Ou é? Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes a gente se envolve tanto com as coisas desta vida que é como se ela fosse a única. E ela não é a única. Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós temos um alvo maior. Né? Dentro do texto, dentro do João 9:4, como fazer? O que eu entendi Jesus falando para mim? Se espelhando nas obras do Mestre Jesus e em suas palavras. Jesus estava se espelhando em quem?
no Pai. E eu vou me espelhar em Jesus, para que outros se espelhem em mim. Não é assim? Por mais 40 anos, por mais uma geração. E aí, lá em João 14, 12, tem algo assim fantástico, que eu acho que mexe muito com a fé da gente. Mexe mesmo. Porque Jesus fala assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Então, olhar para trás, pensar no que foi feito, mas olhar para frente, como fazer, e posso fazer ainda melhor. Jesus falou isso, que pode ser maior, que pode ser melhor. Amém? Você crê nessa palavra? Porque Jesus disse. Então, quando eu li esse em verdade, eu falei assim, ainda é engraçado, né? Esse em verdade, fala tantas vezes. Aí eu fui dar uma pesquisadinha assim. Só no Evangelho de João aparece 25 vezes, em verdade. Aí eu falei, mas que negócio que é esse? Em verdade. Aí, não sei fazer muita pesquisa, não, assim, de site de confiança, essas coisas, mas aí eu achei lá, que era uma afirmação solene, querendo dizer amém, amém. Aí eu encontrei um artigo que o pastor fez um comentário dizendo lá, alerta profundo. Aí eu falei assim, nossa, que legal isso. Alerta profundo, ou seja, quando fala alerta, presta atenção. Mas é um negócio mais a fundo. Então, assim, eu quero ficar com esse alerta profundo, porque eu fiquei pensando, palavras que saíram da boca do meu mestre, daquele que disse, eu sou o caminho, o pão, a água, a porta, o bom pastor, a verdade, a vida eterna. Ele que disse isso. Então, como dizer, o meu Jesus que disse isso. É algo que é para a gente prestar atenção. São palavras daquele que disse, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Por mais 40 anos da MCM, por mais uma geração, por uma geração ainda melhor, por uma geração que faça obras ainda maiores. Receba, minha querida, essa palavra, reflita, assimile e obedeça essa palavra. É o Mestre Jesus que disse isso. E é como se Jesus dissesse assim para a gente, pode acreditar, pode confiar. Isso é muitíssimo importante. Eu estou dizendo, é como se ele dissesse assim, eu estou aqui, sou eu que estou falando isso. Pode acreditar de todo o seu coração, pode crer, né? Pode crer, creia de todo o seu coração. E aí, na terceira etapa do nosso projeto, vem o quando fazer, né? Por que fazer, como fazer, quando fazer. Quando fazer? Baseado em João 9,4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, quando fazer? Hoje. Agora. Enquanto é dia, porque a noite cedo vem. Enquanto eu tenho vida. Por mais 40 anos, minha querida, comece hoje, antes que chegue a noite. A noite não é apenas a morte, né? Às vezes a gente já logo pensa, a morte, o fim da vida. A noite é também os momentos mais difíceis, quando as coisas ficam mais difíceis. Caminhar à noite é mais difícil. Enfia numa trilha aí de noite para você ver. Procurar pessoas é mais difícil. Dirigir é mais difícil. Né? Perdi algo dentro de casa muito pequenino de noite. Vou esperar o dia amanhecer, não sei o quê.
A noite aqui não é apenas a morte. Jesus dizendo isso, ele estava querendo dizer o quê? Ele estava dizendo, olha, o meu tempo aqui na terra está se findando. Então, eu preciso cumprir a minha missão. Enquanto é dia, enquanto eu estou aqui com vocês. Porque vai acabar. Mas quando a gente pensa sobre isso, que o Jesus estava falando que o tempo dele aqui na terra, né, ele sabia que estava acabando, a sua vida terrena estava acabando, assim como a minha e a sua. Isso é uma verdade. Né? A noite representa as dificuldades, as lutas, as enfermidades, o tempo difícil. E eu li de certo pastor que você tem o dia para que você possa se preparar para a noite. O dia é para que você se prepare para a noite. Ou seja, planeje de dia, plante de dia, se organize, se prepare, trabalhe hoje para garantir uma nova geração. Para que a noite não te pegue de surpresa. Se organize. Né? Então, eu tenho um texto que me chama muita atenção, que é lá em Juízes 2. Quando você depois quiser ler, lá em Juízes 2, vai falar da morte de Josué. E aí, lá fala que, Juízes 2, verso 10 em especial, fala assim, então Josué morreu, passou-se aquela geração, e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então, isso é muito, eu acho essa palavra, ela nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Porque como que nós vamos impedir isso? Como que nós vamos garantir uma geração? Começando agora. Se fecha-se um ciclo e começa-se uma outra geração, trabalhe por ela. Comece hoje. Comece agora. Porque quando fala lá, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Lá no Salmo 78, se não me engano, também vai falar que a gente não deve esconder dos nossos filhos, das outras gerações, sobre os feitos do Senhor. Então, alguém parou de falar, de viver, de contar os feitos do Senhor. Então, para garantir uma geração, eu preciso viver esta palavra. Eu preciso falar dessa palavra. Eu preciso trabalhar para que essa palavra chegue a outros. Né? Dentro do João 9,4, no quando fazer, Jesus só tinha aquele tempo. Né? Como eu disse aqui, é como se ele declarasse, o tempo está se esgotando. Então, enquanto estou, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou prosseguir, eu vou cumprir a missão. Pastor Felipe também pregou aqui sobre a corrida, né? Que Jesus correu a corrida dele. Paulo estava correndo a corrida que lhe era proposta, Jesus também correu. Eu preciso correr a corrida que o Senhor tem para mim e você também pode e deve correr a corrida que o Senhor tem para você. E nós precisamos correr com a mentalidade de que nós vamos passar o bastão, né? Nós estamos trabalhando por quem? Se queremos, de fato, garantir uma geração, nós temos que ter essa mentalidade o tempo todo. Né? Eu quero ler com você aqui, que eu coloquei aqui, ó. Porque é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, daquele que me salvou. É necessário fazer as obras do meu Pai hoje. E eu não preciso ter medo, porque eu não estou só. Como nós lemos lá em João 8, 29. Jesus falou, eu não estou sozinho. Meu Pai está comigo o tempo todo.
Você não está só. Você pode fazer. Você pode vencer, né? Nesse quando fazer, por que me preocupar com 40 anos? Ai, mas 40 anos é muito tempo. Será mesmo? Lá em Efésios 5,16, fala que os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Pensa nisso. Fazer hoje, fazer agora, começar hoje, por 40 anos, para garantir uma geração, nós precisamos começar hoje. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Colossenses 4:5 diz assim: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Eu quero concluir essa palavra lendo com você Hebreus 3, os versículos 13 e 14. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Não precisa ficar de pé, né? Só abre sua Bíblia para que você leia, né? Acompanhe comigo como que Deus, como que o Espírito Santo ele age no meio de nós. Estou projetando. Eu vou ler aqui na versão que eu coloquei aqui na minha anotação, que diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Lá quando o Senhor te alcançou, a gente precisa estar apegado a essa confiança. Eu preciso estar apegado, né? E a gente precisa, como o irmão Ronaldo disse aqui, encorajar uns aos outros. Encorajar. E por mais 40 anos, que a minha vida e a sua vida seja motivo de inspiração e encorajamento para os que à nossa volta estão. Animem-se ainda mais a servir aquele que é tudo em nós, Jesus Cristo, Filho. Amém? Então, que o Senhor, Ele seja, né, tudo em nós a cada dia. Tudo. Tudo em nós. Nós declaramos que Ele é tudo em nós. E através desse tudo que nós possamos. Que você agora, toda vez que lê João 9:4, você pense nisso. Por que fazer? Como fazer? Quando fazer? Né? Eu espero aí que tenha lançado, pelo menos no seu coração, essa expectativa, né, de pensar nisso. Quero desafiar você, mulher. Você que tem 70 anos, chame para perto uma que tem 20 a menos que você. Você que tem 60, faça o mesmo. Você que tem 40, 50, chame, encoraje. Ore por uma mulher que pode estar mais perto de você. Traga alguém. Eu sei que algumas aqui já fazem isso. Algumas pessoas aqui testemunharam aqui na hora da lição sobre essa importância de encorajar uns aos outros. Então, assim, encoraje, inspire, que a sua vida seja essa inspiração para que outras queiram levar adiante, queiram trabalhar por mais 40 anos, por mais uma geração. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado.
Eu louvo muito a Deus